8 vitórias seguidas aí do Grêmio contra o Fluminense. E agora não precisa nem vencer. O empate já dá pro Grêmio, então eu acho que o Grêmio não perde esse jogo. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma edição do Bets do Dia aqui para falar de Libertadores. Tem confronto brasileiro entre tricolores, Fluminense e Grêmio, né? O tricolor gaúcho contra o tricolor carioca. Quem vai mais já na análise desse jogo é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Quase que não sai aí, né? É análise, Vamos que vamos. Segunda-feira a dicção... faz parte, né? Já estamos ansiosos para esse jogaço, duelo de tricolores brasileiros. Nas oitavas de final da Copa Libertadores, só um avança e saberemos agora nesse confronto, Fluminense e Grêmio, quem será que leva a melhor. Vamos trazer estatísticas, informações e embasar tudo para você, apostador. A ida foi 2-1, tá? Para a equipe do Grêmio. O Fluminense abriu o placar, mas King Naldo fez dois gols e virou aí para o Grêmio, que chegou ao 8º jogo seguido vencendo o Fluminense. São 8 vitórias, loucura, seja em casa, seja fora. O Grêmio sempre vence o Fluminense. Não sabemos por quê, mas esse tabu sempre acontece. Vamos ver se vai se manter nesta terça-feira. Jogo 7 horas da noite lá no Maracanã, né? A casa do Fluminense. Vamos trazer números? Vamos lá no aplicativo do Game Arena, trazer estatísticas dos dois times nessa atual edição da Libertadores. A gente vê aí que o Fluminense tem um ataque um pouco melhor do que o do Grêmio, né? 1.5, 1.17, mas defesas que tomam menos de um gol por jogo de média, né? Sim, eu relativizaria um pouco esse bom ataque do Fluminense, né? Porque a fase de grupos da Copa Libertadores ela já aconteceu há um bom tempo, né? Faz meses. E o Fluminense de lá pra cá, né? Quem acompanha o mínimo aí de futebol brasileiro viu a queda que o Fluminense teve, tá ali brigando na zona de rebaixamento, passou por um período horrível e até mesmo quando tem conquistado vitórias no Campeonato Brasileiro, tem sido por 1-0, né? Foram 4 vitórias consecutivas, inclusive todas por 1-0, marcando poucos gols. Então o Fluminense ele perdeu muito esse poderio ofensivo, que era uma característica do Fernando Diniz ali no início do ano, aquele time do ano passado e tudo mais. Com o Mano Menezes, essa postura, o padrão, o estilo de jogo do Fluminense mudou um pouco mais. Chegou o Thiago Silva, que deu ali uma organizada na zaga, então tem sido um time um pouco mais reativo, né? Mudou um pouco, então eu teria um pouquinho de receio em relação a essa estatística aí. E até o Fluminense tem um ataque melhor do que o do Grêmio, mas o Grêmio chuta mais, né? Sim, chuta bastante. Chuta bem mais que o Fluminense. Um pouco mais, no caso. Sim. Né? Vamos para os confrontos aí mais recentes dos dois times. O Fluminense que empatou com o Corinthians. 4 jogos aí sem vencer já, né? Empatou com o Corinthians 0-0, né? Teve eliminação na Copa do Brasil também para o Juventude, derrota no Clássico pro Fluminense, a derrota na ida no Clássico pro Vasco e a derrota na semana passada pro Grêmio, né? Nos últimos 6 jogos, o Fluminense só tem uma vitória. Foi 1-0 em casa contra o Bahia, exatamente. O Fluminense que deu aquela melhorada com o Mano Menezes, mas já voltou ali aquele período de instabilidade. Já o Grêmio perdeu do Bahia, mas com reservaço, né? Sim, vamos trazer aqui o retrospecto recente do Grêmio também. O Grêmio que teve essa derrota aí por 2-0, mesmo em casa, relativizaria muito, né? Porque foi um time ali completamente alternativo, né? Levou 2 gols de Tassiano, lei do ex, funcionando mais uma vez aí no Brasil. E a gente traz um retrospecto que, antes disso, o Grêmio ele vinha de 8 jogos consecutivos sem saber o que era uma derrota. Desde essa vitória em cima aí do Vitória por 2-0, né? O time ele vinha no retrospecto aí maravilhoso de 5 vitórias e 3 empates, e aí perdeu o jogo pro Bahia, mas, mais uma vez, colocando na balança que estava o time reserva. Né? Então é um time que cresceu muito, né? Trouxe reforços, chegou o Monsalve, o Bright White, que já deram ali uma resposta em campo, né? Deu uma melhorada no time. O Grêmio que deu uma respirada, estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, saiu da zona. Então eu acho que chega com um pouquinho mais de mental, eu diria, para esse jogo. Seja com resultado, tabu a seu favor, né? Tudo isso. E o Grêmio nos últimos 4 jogos fora de casa não perdeu, né? Tem 2 vitórias e 2 empates. Então bem destacado. É um time que também vem conseguindo bons resultados longe do Rio Grande do Sul, porque o Grêmio também já está acostumado até quando é em casa, ele tá jogando fora, né? Foi no Couto Pereira ainda, né? Não foi nem. Então é um time que está habituado já ali a não jogar na sua casa. Vamos agora para o nosso Momento Bet Nacional, vamos ver as odds aí para esse confronto. Lembrar um dado interessante, né? Que tem esse tabu aí, né? Que a gente já citou aqui, do Grêmio vencendo os últimos 8 confrontos contra o Fluminense. Seja em casa ou fora, né? Seja em casa ou fora. Ano passado venceu o jogo pelo Campeonato Brasileiro lá no Rio de Janeiro. E aí, Matheus? Favoritismo do Fluminense, um odd de 2,14, acredito que muito pelo fator casa, né? A torcida do Fluminense que deu uma resposta depois dessa fase ruim do clube, voltou ali a estar presente em grande número, eu acredito que uma boa festa. De fato, eu vejo um leve favoritismo para o Fluminense, mas eu acho que a disparidade está muito grande, tá? Eu colocaria aí um pouquinho mais nivelado, talvez o Fluminense ali pagando 2,5, o Grêmio pagando 3, mas a gente tem um Grêmio pagando 3,69. Isso. E o dupla hipótese do Grêmio tá pagando muito bem, né? 1,69. Eu acho que 1,65 o dupla hipótese, mas a gente sempre gosta de trazer o handicap, né? Handicap mais 0,5 é a mesma coisa do dupla hipótese, pagando 1,69. Exatamente. Tem duas questões, tá? O Grêmio já saiu ali da zona de rebaixamento no Brasileirão, então
focou só na Libertadores nessa sequência, né? O Renato Gaúcho até fala, não estou preocupado com o Brasileirão, é um time focado na competição, o Fluminense ainda está preocupado ali com o Campeonato Brasileiro, porque está no Z4, né? E ainda tem esse tabu em jogo, aí 8 vitórias seguidas aí do Grêmio contra o Fluminense. E agora não precisa nem vencer, o empate já dá para o Grêmio, então eu acho que o Grêmio não perde esse jogo. Vai jogar pro empate, né? Um empate já basta para se classificar. E é um time muito copeiro, velho. Isso. O Grêmio é historicamente conhecido por ser copeiro. Eu acredito que é uma boa pedida esse handicap mais 0.5. Mais uma vez aí a gente frisa que é a mesma coisa que o dupla hipótese, tá? Se o Grêmio vencer ou o jogo terminar empatado, dá no mesmo, é green. A gente só vai perder dinheiro se o Fluminense vencer o jogo, coisa que a gente não acredita que vai acontecer. Muito bem, então vamos botar 100zão aí na vitória do Tricolor Gaúcho. A nossa aposta, a nossa dica aí pro duelo de tricolores, Fluminense e Grêmio, acreditamos que o Grêmio não perderá, então botamos aí o handicap mais 0.5 a favor dos gaúchos. Então é isso, chegamos ao final de mais uma edição do Bets do Dia, valeu pra você que acompanhou, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa moral pra gente e entra lá em tvbet.com, que é o que, Matheus? O guia definitivo das apostas esportivas. Valeu! Valeu!